Sabe, a vida da gente tá cheia de pequenas histórias. Às vezes são engraçadas, outras vezes meio esquisitas, mas quase sempre valem a pena ser contadas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um gênero literário que é mestre em transformar exatamente esses momentinhos do dia a dia em arte. Pensa só por um instante. Se acontecesse alguma coisa bem inusitada hoje, como essa história seria contada? Qual seria o melhor jeito de passar para frente uma anedota curta, curiosa ou divertida da vida? É com essa ideia na cabeça que a gente começa. Para a gente entender o poder dessas pequenas histórias, vamos acompanhar uma juntos. A cena é bem simples. Um entregador, um prédio e um elevador que, olha, parece ter vida própria. Então, nosso protagonista é o Esmeraldo. Ele tem uma entrega para fazer, e o destino é lá no alto de um prédio, 12º andar. Uma tarefa que, para ele, é pura rotina. Ele chega, aperta o botão e... nada. O tempo vai passando e o elevador simplesmente não aparece. Ali do lado dele, um homem espera, bem paciente. O Esmeraldo, já preocupado com a entrega, resolve perguntar. A pergunta é super direta, né? O tipo de coisa que se pergunta para resolver um problema simples. Ele só quer saber se dá para contar com o elevador ou não. E a resposta? Bom, a resposta é tudo menos útil. Uma resposta misteriosa que não ajuda em nada e só deixa o Esmeraldo mais na dúvida. O que quer dizer às vezes? Com a comida do cliente correndo o risco de esfriar, ele toma uma decisão. Vai encarar 12 lances de escada. Dá para imaginar o cansaço subindo degrau por degrau. E aí vem a virada na história. Quando ele finalmente chega no 12º andar, ofegante, exausto, ele dá de cara com uma figura familiar. O mesmo homem que estava lá embaixo, no saguão, esperando o elevador. Inacreditável, né? Sem fôlego, o Esmeraldo faz a mesmíssima pergunta, só que agora com um tom de desespero, de confusão. Como é que aquele homem chegou ali? E a resposta para o desespero cômico do Esmeraldo é exatamente a mesma. O homem simplesmente repete com a maior calma do mundo. E é assim que a história se fecha, com essa pequena e divertida ironia do dia a dia. Essa historinha do Esmeraldo, com esse humor e esse foco no cotidiano, não é só uma anedota. Ela é um exemplo perfeito de um gênero literário muito, mas muito popular no Brasil. A crônica. Vamos entender o que ela é? Exatamente. A história do elevador é uma crônica. E a definição é bem clara. É um texto que parte de um acontecimento banal, tipo um entregador esperando um elevador que não chega, para construir uma pequena narrativa com um olhar todo particular do autor. Agora, o que é bem interessante são as características que definem a crônica. Ela é curta, vai direto ao ponto. Se inspira em fatos comuns, como esperar um elevador. A trama é simples, não tem grandes dramas ou reviravoltas. A linguagem é super próxima da fala do dia a dia e quase sempre tem um toque de humor ou ironia, como a gente viu na resposta, às vezes. Mas olha que curioso. A crônica nem sempre foi essa narrativa curta e bem-humorada que a gente conhece hoje. Esse gênero tem uma história fascinante de transformação que foi acontecendo ao longo dos séculos. E aqui a gente vê um resumo dessa jornada. Lá no comecinho, a palavra crônica era usada para relatos históricos organizados em ordem cronológica. Foi só no século XIX que ela foi parar nos jornais, virando um espaço para refletir sobre a vida e os costumes da cidade e transformando o que era banal em algo digno de nota. Mas e as pessoas que vivem nessas histórias? As personagens da crônica também têm umas características bem específicas que são construídas de um jeito que combina com essa narrativa mais rápida. De forma geral, na literatura, a gente tem dois grandes tipos de personagem. As redondas, que são super complexas, cheias de detalhes, e as planas, que são mais simples, definidas por poucas características. E por ser um texto curto, a crônica geralmente usa personagens planas. O ponto principal é este. O Esmeraldo é o que a gente chama de personagem tipo. A gente não sabe os sonhos ou os medos dele. Ele representa uma ideia, a figura do trabalhador que enfrenta as pequenas frustrações da rotina. E o mesmo vale para o homem misterioso do elevador. Eles são peças que servem para contar aquela pequena cena. E assim como existem diferentes tipos de história, a crônica também tem seus vários sabores. Ela não tem um formato único e pode se adaptar a diferentes intenções de quem escreve. Essa tabela organiza bem os principais tipos. Tem a narrativa, que só conta uma história, e a humorística, que usa o riso para fazer a gente pensar. Existe também a argumentativa, que pega um fato do dia a dia para defender uma ideia. A história do Esmeraldo, por exemplo, é uma mistura perfeita de crônica narrativa com humorística.
E esse é um estilo que foi dominado no Brasil por gênios como Rubem Braga, Fernando Sabino e Clarice Lispector, cada um com seu olhar único sobre o cotidiano. Então, no fim das contas, a grande mágica da crônica é essa. É a arte de olhar para o dia a dia e encontrar algo que vale a pena ser contado. É a prova de que a gente não precisa de grandes acontecimentos para ter uma grande história. E isso leva a gente para a pergunta final. E no dia a dia de cada um? Naquela conversa no café, na situação engraçada no transporte público, ou num pequeno gesto de gentileza de alguém na rua? Que momento extraordinário pode estar escondido na rotina de hoje, só esperando para ser contado?